Bom, essa cartografia, ela é muito visual. Eu gosto muito de chamar ela de uma cartografia visual, porque ela utiliza ferramentas visuais para poder ser produzida, né? Dentro da geografia, nós chamamos essas ferramentas de variáveis visuais, né? Por que variáveis visuais? Porque o mapa temático, ele tem que ser visual e instantâneo. Lembra lá no outro vídeo quando eu falei sobre o mapa que eu tenho, a legenda para ler e a legenda para ver? Então, geralmente o mapa temático tem que ter essa funcionalidade, ele tem que ter essa função de ser um mapa para ver, um mapa criativo, um mapa fácil, um mapa gostoso, um mapa que qualquer criança pode observar, mesmo sem saber ler. Se você falar qual é o fenômeno, a criança vai olhar aquele mapa e vai logo identificar. Esse mapa tem mais desse fenômeno nessa região e menos nessa região. Por quê? Porque ele é um mapa para ver, ele é um mapa simples, tá? Ele tem que ter essa instantaneidade, porque eu tenho que olhar para o mapa, eu tenho que identificar qual é a região onde está tendo um fenômeno, aonde que aquele fenômeno tem maior quantidade, qual é a direção daquele fenômeno, se existe uma direção ou não, se aquele fenômeno é pontual. Então, tudo isso a cartografia temática trabalha, tá? Nós usamos as ferramentas que nós chamamos, né, dentro da cartografia temática, de variáveis visuais, ok? As variáveis visuais, elas são dadas com os determinados. Cor é uma variável visual que indica diversidade. A diversidade, ela é dada geralmente pela variável visual cor, mas eu tenho outras também que eu já vou falar daqui a pouco. Um exemplo de um mapa que utiliza uma variável visual cor e que indica diversidade é o mapa temático Mundi. O mapa Mundi, ele é temático porque o tema dele são os países, ou posso ter também o mapa dos continentes. E aí eu vou representar como cada país com uma cor diferente para mostrar que um país não é o outro. Então a Argentina não vai ter a mesma cor do Brasil no mapa mundi, tá? Porque além dos países serem próximos, terem fronteira, eu não vou ter como utilizar a mesma cor, porque são países diferentes. Então a variável visual cor, ela é utilizada para temas diferentes. Eu tenho também a variável visual tamanho. Na variável visual tamanho, eu vou indicar aonde a quantidade ou o tamanho daquele fenômeno é maior ou menor. Geralmente, vocês já viram mapas onde eu tenho bolinhas, né? Mas eu posso usar quadrado, eu posso usar coração, eu posso usar diversas formas geométricas para representar tamanho, tá? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo já viu, um mapa populacional. O mapa populacional, ele é aquele mapa que indica qual é a quantidade de população que cada país tem. Como nós temos? Bom, como nós temos 193 países, é meio que difícil a gente utilizar outra variável visual para poder pintar, porque nós temos países que são muito pequenininhos e países que são muito grandes. Então, por mais que eu utilize uma outra variável visual como um exemplo, o valor, que daqui a pouco eu vou falar, o tamanho, ele representa melhor, porque ele é mais pontual, tá? Até porque população é algo pontual de uma região ou de um país. Posso utilizar, por exemplo, a China, cheia, com uma bolinha enorme, estourando de grande, e pegar outros países de outras regiões do mundo, ou próximas mesmo da China, onde a população é muito reduzida, tá? Até mesmo na África, no continente africano, onde nós vamos ter diversos países com a população reduzida por conta dos problemas sociais, dos problemas físicos também do continente, né? Por conta de doenças e etc e tal. Então, é uma variável visual que eu prefiro utilizar as bolinhas. Não sou eu, como várias pessoas utilizam essa variável visual que é tamanho, tá? Não é bolinha, é tamanho. Eu tenho também a variável visual valor, que é aquela na qual eu falei anteriormente, tá? Que é aquela onde eu posso utilizar
também para indicar quantidade, tá? A variável visual valor, ela também me dá quantidade. Porém, é uma variável visual que eu utilizo geralmente quando o fenômeno ele é reduzido, ele se apresenta em uma região menor. Então, por ele se apresentar em uma região menor, o que eu posso fazer? Vem cá, aluna, vem. Por ele se apresentar. Então, geralmente eu tenho uma região menor e eu posso utilizar a variável visual valor, tá? Que é aquela variável visual na qual eu utilizo a monocromia. O que é a monocromia? É aquele estudo que vocês estudaram em artes que fala sobre a diminuição gradual do valor de uma cor, tá? Da pigmentação de uma cor. Então, eu utilizo uma cor e a partir da pigmentação dessa cor eu vou diminuir essa cor, tá? Ou eu posso aumentar também a pigmentação dessa cor, o valor da pigmentação dessa cor, tá? Então, por isso que ela é uma variável visual ótima quando eu tô falando sobre territórios menores, tá? Então, eu posso utilizar uma cor e dentro de uma cor fazer uma variação daquele fenômeno. Eu vou poder saber visualmente, aí vem aquilo que eu falei das crianças, eu vou poder olhar e visualmente identificar aonde a cor é mais escura, que aquele fenômeno é maior, ele tem maior quantidade, eu não preciso nem olhar na legenda, tá? E também, quanto menor a pigmentação daquela cor dentro daquele mapa, menor é o meu fenômeno. Pode acontecer o inverso? Pode. Pode acontecer o inverso. Existem mapas que têm erros cartográficos, nós chamamos de erros cartográficos. O que são erros cartográficos? São erros na onde o mapa temático não deveria ter, porque o mapa temático ele é visual. Então, quando eu olho aquele mapa, eu falo, é isso. Se eu olho para aquele mapa e eu vejo que não tem aquela instantaneidade, então aquele mapa tem um erro. Ou porque ele apresenta muita informação diversa, e aí eu tenho que ficar olhando na legenda toda hora, tenho que ficar lendo na legenda toda hora até eu compreender e entender qual é o significado daquele mapa, né? Ou quando ele me traz uma informação diferente daquela informação que eu acabei de passar para vocês. Então, quando eu olho a cor e vejo que a cor é mais forte, e eu vejo que o fenômeno é menor, e onde a cor é mais fraca, o fenômeno é maior, vai confundir tudo e vocês vão acabar misturando tudo que eu acabei de falar pra vocês, tá? Quem tá errado? Eu tô errada? Não. Eles estão errados? Também não, porque o mapa tem legenda. A partir do momento que ele tem legenda, é só você chegar, olhar nele e ler a legenda e ponto. Você foi o errado porque não olhou a legenda. Mas dentro da intencionalidade da disciplina, dentro da intencionalidade da cartografia temática, aquele mapa apresenta um erro cartográfico visual, tá? Não um erro de grafia, é um erro visual. Ok?